Estamos de volta aqui no Papo de Impacto, recebendo agora o pessoal do Sicredi, Saul e Edgar. Bem-vindos ao nosso papo. Obrigado, Ana Júlia. Vamos conversar um pouquinho. Vou começar do começo falando assim, né? Sobre a essência do cooperativismo dentro do Sicredi. O que é esse termo? Vocês explicam pra gente? Sim, a gente pode... Bom, a essência do cooperativismo surgiu em 1844 na Inglaterra e tem os princípios, valores do cooperativismo, né? E que nós procuramos praticar diariamente. No atendimento aos associados, as ações que nós temos na comunidade, programas que nós temos, os dois pinheirinhos, o econômico e o social, que a gente procura praticar diariamente, né? Os nossos colegas das agências, ter aquele olhar para atender a necessidade dos associados, sem ter o objetivo de só vender produtos, mas sim ter um olhar, o que o associado precisa. Isso está dentro dos princípios do cooperativismo. E também os programas que nós temos, programas sociais de investimento na comunidade, a geração de renda para os associados, o que ele economiza por trabalhar com uma cooperativa de crédito. O nosso objetivo não é somente lucro. Tudo isso aí a gente procura praticar, né, dentro do cooperativismo. Né? Muito legal. E o estande de vocês aqui na FEConnect traz muito disso, né? Vocês saírem da agência para estar aqui no meio dos empresários, dos empreendedores da região. E o stand aqui, ele está muito para isso, para receber os nossos associados. Ele é um stand hoje muito aberto, uma lógica um pouco diferente para receber e ter toda a comunidade conosco. E né, hoje, esse movimento que o Sicredi tem feito, acaba que faz toda a diferença. Esse cooperativismo que o seu Saul traz, a gente traz ele na prática em todos os movimentos, inclusive aqui em nosso stand da FEConnect. Muito legal, pessoal. Quero alguns números que eu sei que vocês apresentaram na palestra lá dentro. Quais são os benefícios? O que vocês têm investido aí nesses projetos sociais? Quais são os investimentos? Qual é a economia para quem faz parte desse processo com vocês? Os dois pinheirinhos, falando novamente no pinheirinho do social, falar no sistema Sicredi. Ano passado nós investimos 435 milhões em programas sociais, investimento nas comunidades, patrocínios. Isso dá mais de R$1 milhão por dia, né? E a nossa cooperativa também tem, o ano passado, em torno de 5 milhões e 200 investimos nesses programas. E, é claro, nunca esquecendo do econômico. Porque para você ter recurso para o social, você precisa do resultado econômico. Então tem que ter um equilíbrio, né, do social e econômico. Se você trabalhar mais o econômico, você não é cooperativa. Sim. Trabalhar muito o social, a cooperativa não vai ir bem economicamente. Então, essa preocupação de ter esse equilíbrio é o que a gente procura trabalhar. Infelizmente, a gente consegue investir, né? Vamos falar de um programa muito conhecido no Brasil, que é Criança Esperança. Sim. Investiu 14 milhões no ano passado, né? Só no programa social, não estou falando dos outros investimentos. Fundo social, o Sicredi investiu 60 no ano passado, milhões no Brasil. Para comparar, que são dois programas bem bacanas. Então a gente tem que divulgar isso para a sociedade, porque para eles entenderem o que o cooperativismo, quando é praticado na sua essência, Dá certo. Isso é muito grande, porque pensa, a gente está entregando 1,2 milhão para as entidades, para quem está fazendo a coisa acontecer. Gigante. Que esse dinheiro ele vai na essência para as pessoas que necessitam. As entidades fazem esse meio campo. Então, além de R$1,2 milhão só do sistema Sicredi por dia, a gente tem todo o olhar financeiro em que essas pessoas economizam por ter hoje seu relacionamento no Sicredi. Então, com taxas mais justas, com créditos sustentáveis, com taxas boas, e além de toda a estrutura hoje que o Sicredi dá para o associado de educação, de colocar ele na linha do seu negócio. Então, aqui a gente fala do Sicredi, mas a gente sabe o quanto o cooperativismo como um todo ele pode apoiar cada vez mais. E é por isso que os números que o seu Saul traz é muito importante. O quanto que se a gente melhorar e aumentar o cooperativismo hoje no Brasil, o quanto que a gente vai se tornar uma sociedade muito melhor. Com certeza. E é tudo um conjunto mesmo, né, gente? As entidades, junto com o poder público, com a sociedade, conseguindo aí transformar um
pouquinho. E falando de Lagoa Santa agora, você que está à frente aí da agência aqui, o que vocês já fizeram de investimento por aqui? Quais são os números da agência que já está por aqui há um tempinho, né? Perfeito, Ana, isso mesmo. Hoje eu estou gestor da agência de Lagoa Santa, né? A gente já está com quase 3 mil associados aí em menos de 3 anos aqui em Lagoa Santa. Os números de impactos já são muito grandes. Hoje, as entidades aqui de Lagoa Santa, a gente faz parte de todas elas, ajudando cada uma dentro da sua realidade. A semana passada eu vi o relato de uma entidade que eles iriam fechar a entidade e devido a um aporte que a gente fez lá dentro, eles vão manter. Então, é óbvio, a gente estava falando antes sobre esse assunto, né, seu Saul? O quanto que a gente não gostaria que precisasse disso, que elas se autossustentassem e elas não precisassem desse olhar nosso, mas infelizmente acaba que necessita. Então, o quanto que isso tem trazido para as entidades muitos benefícios. E além do olhar econômico hoje que esses associados aqui em Lagoa Santa que estão conosco, a carteira nossa de crédito aqui já passou de 50 milhões, a gente tem carteiras de investimento também chegando nisso, então a gente hoje já tem um impacto muito grande aqui, né, fazendo aqui analogia com o impacto, um impacto muito grande aqui em Lagoa Santa, mesmo com esses aí nem 3 anos ainda de agência, e a gente quer chegar muito mais longe. Não, os números são realmente muito expressivos, né? E você falou de uma questão que eu acho que a gente também estava conversando ali, precisa ser trazido para esse papo e para as pessoas que estão nos assistindo, que é esse apoio em um momento difícil, né? Diferente de uma outra organização financeira que visa muito mais o lucro. Sim. Então, é um ponto muito importante da associação. Você vai falar de um banco que ele visa resultado, ele está correto. Se nós fôssemos o dono do banco, Com certeza! ia visar só resultado. Então, nós não somos melhores, mas somos diferentes. Isso, eu acho que é esse ponto. Isso a população tem que entender, que uma cooperativa... Inclusive, apresentamos hoje um estudo da FIP, que a OCB encomendou recentemente, onde tem uma atuação bem consistente de cooperativas de crédito. O PIB do município tem um patamar acima, a criação de empregos, de novas empresas, faz a diferença, né? Porque a gente gera economia, que eu falei antes, não aparece em balanço. Sim. Mas você gera uma economia para os associados, né? E aí possibilita mais investimento onde ele atua, né? Com certeza. E esse fortalecimento, né, do pequeno, né? O quanto que o cooperativismo ele traz muita força para aquele pequeno comerciante, aquele que sempre tem dificuldades e que uma economia que você gera mais para ele faz a diferença entre manter ou fechar o negócio. E o cooperativismo é isso. A gente começar a utilizar cada vez mais produtos e serviços da localidade onde a gente mora. Então, ter esse olhar cooperativista, é isso que a gente chama para todas as pessoas, para olhem para a comunidade onde a gente está, para as entidades, para aqueles comerciantes do local, quando vão até o mercado, comprem produtos daqueles que produzem ali naquela localidade, naquela micro-região. Isso vai fortalecer muito a região e o cooperativismo ele cresce por si só. Então, o cooperativismo não precisa ter uma ata, às vezes um documento, é o dia a dia. Sim, é a gente valorizar mesmo quem está perto de nós, né? As empresas que estão à nossa volta. E eu acho que a FEConnect tem feito isso com maestria, né? Gente, muito obrigada, amei esse papo nosso. Muito obrigado a você. Obrigado, Ana. Seguimos por aqui na cobertura completa da FEConnect. Já tem mais podcast. Obrigado, gente.